Voltamos com nossa aula aqui diretamente dos estúdios do canal Educação. Estamos falando sobre coesão sequencial, que tem tudo a ver com a progressão textual, né? Então a gente aprende a desenvolver um texto, a dar seguimento às nossas ideias, operando aqui com a coesão sequencial, tá bom? Então, estávamos analisando um poema, né? Um texto, poema, é um poema em prosa do Manuel Bandeira, poema tirado de uma notícia de jornal. Então, vejam só. A gente está vendo aqui a coesão sequencial, que acontece aqui de forma temporal, né? A marcação do tempo através das conjugações verbais, através de como os verbos foram empregados. Então, a gente observou que as ações ocorreram todas no passado. João Gostoso era carregador de feira livre. João Gostoso morava, está no passado, no Morro da Babilônia, no Barracão Sem Número. Uma noite, certa noite, esse uma não é quantidade, é indefinição, né? Certa noite, ele chegou ao, né? Deveria ser, chegou ao bar. Mas o poeta gosta mesmo de escrever em linguagem coloquial. Ele chegou no bar 20 de novembro. Olha a sequência. Ele chegou ao bar, ele bebeu, ele cantou, ele dançou. Depois, olha a modalização aqui marcando passagem de tempo. Depois, ele, o João Gostoso, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e, olha aí a associação das ideias, a adição da ideia, uma coisa puxa a outra. Primeiro ele se atirou, depois ele morreu. Se atirou e morreu, dando uma ideia de associação, ligação, adição, mas também de consequência, né? Também de conclusão. Então, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas, portanto, morreu afogado. Poderia ser um portanto, poderia ser uma conclusão aí. E morreu afogado, mas esse i dá uma ideia de conclusão. Tá bom? Então, essas palavras destacadas no texto, elas são o quê? Conjunções, pronomes, verbos ou advérbios. Se está conjugado, era, morava, eu morava, tu moravas, ele morava. A única palavra que você pode conjugar, a única palavra que você pode variar no tempo e na pessoa, que é isso que você chama de conjugação, é o verbo. Então, as palavras marcadas no texto era, morava, chegou, bebeu, cantou, dançou, se atirou e morreu. Viu como as outras palavras perderam todo o sentido? Só os marcadores temporais, através do verbo, já dizem tudo o que aconteceu. Era, morava, chegou, bebeu, cantou, dançou, se atirou e morreu. Já dá de você ter uma evolução, a progressão do texto. Vamos lá. No primeiro verso, ele apresenta o personagem, ele diz quem é a pessoa, com quem aconteceu? Com João Gostoso. Quem era João Gostoso? Ah, ele era um carregador de feira livre. Onde morava o João Gostoso? Ele morava no Morro da Babilônia, no barracão dele não tinha número, é barracão sem número. Ok, o que aconteceu ao João Gostoso? Bem, uma noite ele chegou ao bar 20 de novembro. E que mais? O que mais aconteceu? Ele bebeu, cantou, dançou. Aí depois, olha, esse depois pode ser imediatamente após ele beber, cantar e dançar, ou pode ser muito tempo depois. Pode ser tanto imediatamente, como pode ter sido mais tarde, né? Um pouco mais tarde, lá no final de tudo, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Se eu digo ele se atirou, ele se jogou, ele quis se atirar. Ele se jogou mesmo na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Portanto, morreu afogado. É como se ele quisesse provocado a própria morte, né? Quando ele usa o verbo se atirou, porque se não fosse, olha, se não fosse proposital, se ele não tivesse causado, se o João Gostoso não tivesse causado a própria morte, o verbo seria outro. Ele teria usado o verbo depois, mergulhou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Se eu usasse o mergulhou,
era como se ele tivesse ido tomar um banho. Isso é natural. Você está alegre, bebeu, tal, vai tomar banho de lagoa. Né? Mergulhou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Aí seria uma consequência da ação de mergulhar. Ele mergulhou e morreu afogado, certo? Agora, se ele tivesse caído por acaso, acidentalmente, né? Eu poderia dizer deslizou, derrapou, caiu, poderia até falar caiu, depois caiu na lagoa Rodrigo de Freitas. Se eu digo ele caiu na lagoa, quer dizer que pode não ter sido proposital. Ele pode ter deslizado, caiu. Quando você cai, ninguém cai porque quer. O cair não é uma ação voluntária, é involuntário. Não é isso? Então seria involuntário. Ele caiu na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Mas o verbo, olha só como é interessante você observar a escolha do léxico. O que é léxico? A escolha da palavra certa para transmitir a mensagem e não deixar dúvida do que você quis dizer. Às vezes você não quer dizer de uma forma mais agressiva, então você diz indiretamente. Depois ele se atirou. Veja que o se atirar é apontar uma coisa para si mesmo. Dá a ideia de uma arma. Se atirou. Então ele provocou a própria morte. Ele fez isso porque quis. Ele se jogou mesmo porque ele queria. Se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas. E esse "e" vai servir como uma conclusão, portanto, já que era essa a intenção, e morreu afogado. Portanto, morreu afogado. Beleza? Então, essas palavras que foram marcadas no texto, elas são todas verbo, porque o verbo é a palavra da língua portuguesa que mostra as ações que a gente realiza, né? Mostram ações, estados ou fenômeno da natureza. Continua. Ainda falando do mesmo texto, observou-se no texto essa não, né? Deve ser. Observou-se no texto, tirar o essa, a evolução narrativa caracterizada por marcadores verbais. Você viu isso, né? O que marcou, o que fez com que o texto evoluísse aqui foram os marcadores verbais. Chegou, bebeu, cantou, dançou, se atirou e morreu. O próprio verbo já dá o segmento das ações e do tempo, certo? Então, foram usados marcadores verbais. Esses marcadores verbais, o que é que eles fazem no texto? Letra A, eles retomam termos citados anteriormente. Quando você retoma o que foi citado anteriormente, você está fazendo uma coesão referencial, tá bom? Referencial. Você retoma o que estava lá atrás. Anunciam uma antecipação das ações. Se você anunciar o que ainda vai acontecer, também é um tipo de coesão referencial. Aqui é uma referência por anáfora, quando você retoma o que foi falado antes. E quando você anuncia o que ainda vai acontecer, é uma referência por catáfora. Lembram disso? Determinam a passagem do tempo no texto. Não só a passagem do tempo, como também a passagem das ações. A progressão textual. Olha por que a letra D está errada. Não permitem a progressão textual. Não. É exatamente o contrário. Eles permitem, o uso do verbo, os marcadores verbais, eles permitem a nós, leitores, compreendermos que o tempo está se desenvolvendo, que não ficou parado, certo? Vejam só, primeiro ele chegou ao bar, depois ele bebeu, então ele cantou, de novo ele dançou, foi embora, né? Se jogou na Lagoa Rodrigo e morreu. Ele está dando uma passagem de tempo ao texto. Ele mostra essa corrência, né? Ele mostra essa sequência de ações, uma após a outra, mostrando a passagem do tempo. Entenderam isso? Então, você chama isso de marcadores verbais. O uso apropriado
dos verbos conjugado na pessoa certa, no modo certo, começando do modo. Vou dizer, o uso do verbo empregado no modo certo, na pessoa certa, no tempo certo, mostra exatamente a passagem do tempo dentro de um texto, a sequência das ações. Mariana entrou em casa, foi logo tomar banho, depois deitou-se na cama e dormiu. Viu só a sequência? Viu como a Mariana não ficou parada, o tanto de coisa que ela fez? E à medida que ela vai agindo no texto, você percebe o tempo passando, o movimento indo para frente. Ele vai tendo uma sequência lógica. Então, esses marcadores verbais, eles permitem ao texto uma sequência lógica, uma progressão textual. Anotem isso aí. Os marcadores verbais permitem a progressão textual. O texto, assim, tem segmento, tem continuidade lógica. Ok? Para isso é que existe a coesão sequencial, para dar sequência às ideias, para fazer o texto ir para frente, para não ficar um texto parado, para não ficar um texto redundante. Continua. Ainda sobre o mesmo poema do Manuel Bandeira, a gente observou o quê? Que os verbos estão usados na sua maioria, né? A maioria dos verbos estão no pretérito perfeito. Ó, se você tira, com exceção, né? Exceção, morava. Morava, pretérito imperfeito, né? Pretérito imperfeito. Tirando o morava, todos os outros verbos, era, chegou, bebeu, cantou, dançou, se atirou e morreu, é pretérito perfeito. É um passado acabado, concluso. Mostra que acabou, não é isso? Então, os verbos estão no pretérito perfeito do indicativo. O que é o modo indicativo? É o modo que diz uma certeza, gente. Ele realmente chegou ao bar, ele bebeu, ele cantou, não tem dúvida. Agora, se eu usasse se chegasse, se bebesse, se cantasse, se dançasse, aí não era certeza, era dúvida. Ora, se o João Gostoso dançasse, se ele cantasse, se ele bebesse, isso não seria certeza, seria dúvida. Se eu coloco bebesse, cantasse, seria chamado de modo subjuntivo, beleza? O subjuntivo é dúvida, o indicativo é certeza. Ele chegou, bebeu, cantou, dançou, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Uma sequência lógica de ideias, uma ação já concluída. Então, os verbos estão, em sua maioria, no pretérito perfeito do indicativo, certo? Indicando uma ação já passada e concluída. A ideia é essa que você tem que operar na sua cabeça. Usou o pretérito perfeito do indicativo, é uma ação passada e concluída. Qual dos verbos do texto não transmite a mesma ideia? Ou seja, não transmite a ideia de que o tempo passou e já está concluído. Qual a ação que não ficou concluída? Foi a ação morava, chegou, atirou, morreu. Olha, terminou no ou, eu, ou, chegou, atirou, morreu. O único que termina com ava, dando uma ideia de continuidade, morava, né? Olha, quando eu passei, ela estava lá. Pode ser que ela ainda esteja, né, não? Se eu dissesse, se você me perguntar, ei, você viu se a Mariana está no canal Educação? Aí eu digo assim, olha, quando eu passei, ela estava lá. Se eu digo que ela estava lá, é porque quer dizer que ela ainda pode estar. Então, esse tempo verbal, que é o pretérito imperfeito, ele dá uma ideia de passado. Quando eu estava lá, né? Quando eu a vi, ela estava. Pode ser que ela não esteja, quis dizer isso, né, não? Ela estava, certo? Então, se você diz assim, é porque eu namorava com ele. Se você namorava com ele, pode ser que você ainda namore, né?
e nem é com ele, mas aqui nós estamos usando a linguagem coloquial. Então, o morava, chegava, acabava, terminava, dá uma ideia de que a ação não foi concluída, de que ela ainda esteja rolando, que a pessoa ainda esteja lá. Ele morava, ele não deixou de morar, pode ser que ele... Mas ele morreu, professor, então ele não morava mais, né? Sim, mas quando aconteceu a ação, ele morava lá. Era isso que queria dizer. Não é uma ação concluída. Então, o único verbo aqui que a ação não foi concluída é o verbo morava, porque estava no pretérito imperfeito, que dá exatamente essa ideia de continuidade, tá bom? Quando você fala o ava, tem uma ideia de continuidade. Continua. Quarta questão ainda do mesmo texto, diz assim: segundo o texto, João Gostoso morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. O emprego do verbo em destaque, morava, né, em destaque, no pretérito imperfeito, transmite a ideia de que é isso aqui, é isso que a gente tem que aprender. Qual é a ideia transmitida pela terminação do verbo? Qual é a ideia que transmite os tempos verbais, os modos verbais, o emprego daquela pessoa, entendeu? E não eu saber como é que eu conjugo, como é a conjugação desses verbos, mas por que que eu empreguei? Qual foi a ideia que me deu? Então, se eu digo, ele morava, olha, vamos colocar no outro contexto? Se você chegasse para alguém e dissesse assim, ei, você sabe onde é que mora o João Gostoso? Aí eu vou dizer, olha, ele morava no Morro da Babilônia. Se eu digo, ele morava no Morro da Babilônia, eu já estou informando a você que eu não tenho certeza se ele continua morando. Eu estou afirmando a você que ele morou lá, mas não sei se ele ainda mora. Pode ser que ele continue morando. Não é verdade? Porque se você... você me perguntou, ei, onde é que mora o João Gostoso? Aí eu digo, ele mora no Morro da Babilônia. Então, ele mora lá ainda. Eu estou afirmando que ele está lá. É lá que ele mora. Se eu digo, ele morou no Morro da Babilônia, eu estou afirmando que ele não mora mais. Ele morou e não mora mais. Mas se eu digo, ele morava no Morro da Babilônia, eu estou na dúvida, né? Não dá para dizer que ele ainda mora, certo? Eu nem posso afirmar que ele mora ou que ele não mora. Eu não estou dizendo nenhuma coisa, ele morava. Ou seja, não sei se ainda mora, mas já morou lá. Pode ser que continue lá. Morava quer dizer que pode continuar, entendeu? Não é uma ação concluída. Então, aprendam isso. Quando a gente usa o verbo, qualquer que seja o verbo, no tempo pretérito imperfeito, eu estou passando para a pessoa com quem eu me comunico a ideia de que a ação não está concluída. Tá bom? Então, quando você diz assim, João amava Teresa, tem um outro poema, né? Tem o poema lá do Drummond que ele diz, João amava Teresa. Quando eu digo que João amava Teresa, quer dizer, até onde eu sei, ele amava Teresa. Pode ser que ele não a ame mais, mas pode ser que ele ainda a ame. Então, não é uma ação que terminou. Se eu dissesse, João amou Teresa, é porque já passou. Essa fase aí acabou, tá? Então, quando você diz para o seu ex, olha, eu te amava tanto. Se você amava, pode ser que você ainda ame. Não está concluído. Para concluir a ideia, chega para ele, olha, eu te amei tanto. Poxa, agora tu botou a pedra em cima, viu? Olha, eu já te amei. Se você já amou, acabou, você não ama mais. Mas se você diz, eu te amava tanto, se amava, quer dizer que ainda pode amar, ainda pode estar amando, não ficou acabado. Lembrando, vou repetir, a gente usa o pretérito imperfeito para transmitir uma ideia de uma ação que passou, mas não foi completamente concluída.
Passou, está no passado, ele morava lá. Não sei se ainda mora, mas morou, né? Está no passado. Só não foi concluído. Então, é essa a ideia do pretérito imperfeito. Passar para outra pessoa a ideia de uma ação que ficou no passado, mas ficou inacabado. Se não acabou, é porque ainda tem fumaça lá, né? Ainda tem uma fumacinha. E enquanto tiver uma fumacinha, pode começar um novo incêndio, entendeu? Então, é uma ação inacabada, mas que ficou no passado. Beleza? Entenderam? Isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. Simbora. Conectivos para usar na redação. Eu falei para vocês que a coesão sequencial ela existe de duas formas, né? Ela existe de duas formas. Primeiro, ela existe com os marcadores verbais. Aí eu acabei de dar uma mega aula aqui para vocês, olha, sobre os marcadores verbais. Acabei de mostrar para vocês, dentro do texto, como é que o uso do verbo vai marcando a passagem do tempo e vai dando a progressão, a continuidade textual. Não é verdade? Agora, eu vou mostrar para vocês que tem uma outra forma também de fazer essa relação lógica entre as orações, entre as palavras, entre os períodos, que essa relação é feita pelos conectivos. Aí eu chamo isso de quê? São as duas formas, né? Primeiro, marcadores verbais e a segunda forma, uso de conectivos ou operadores argumentativos, porque eles operam na argumentação, porque eles vão dar sentido à continuidade textual, eles vão dando uma relação de causa, de consequência, de finalidade, de conclusão, de adversidade. Eles vão dando sentido àquela eles vão passando para a pessoa que te lê ou para o seu interlocutor qual é a tua ideia, qual foi a sua intenção na passagem de uma oração para outra. Lembra disso? Lembra que no começo eu dei duas informações que não estavam conectadas? Eu disse, estou ansiosa, viajarei amanhã. Falei duas informações, mas não dei uma relação, o que tem a ver uma com a outra. Não passei para o meu ouvinte, meu leitor, que relação tem eu estar ansiosa com o viajarei amanhã? Mas eu posso fazer isso? Não posso? Eu posso usar um operador argumentativo? Eu posso usar um conectivo para dar sentido, para unir essas duas orações, dando uma relação, olha, dando uma relação lógica para elas. Então, quando eu digo assim, estou ansiosa. Lembre que ansiosa é com S, tá bom? Não tem ansiosa com C. Estou ansiosa. Aí digo, viajarei amanhã. Eu tenho duas orações que não têm relação uma com a outra. São duas informações diferentes. A primeira informação é que eu estou ansiosa. A segunda informação é que eu vou viajar amanhã. Agora, eu posso associar, olha, esta primeira ação que está no presente, eu estou agora, né, o presente, ansiosa, e o viajarei, que é o presente do futuro, né, aliás, é o futuro do presente, tá? Viajarei amanhã, é o futuro do presente, e ele não tem relação nenhuma com a outra. Agora, eu posso colocar um porquê. Se eu uso o porquê, eu associo as duas orações dizendo a causa de eu estar ansiosa. Por que que eu estou ansiosa? Porque viajarei amanhã. Causa e consequência. Entendeu? Estou ansiosa porque viajarei amanhã. Agora o que aconteceu? Agora eu fiz uma relação entre duas orações. Eu peguei a primeira oração, associei a segunda oração, dando um sentido a elas.
dando a elas um único sentido. Estou ansiosa porque viajarei amanhã. É assim que a gente se comunica. É dizendo qual é a intenção e qual é o sentido daquilo que você está falando. Você não constrói texto apenas com frases soltas, só com ponto final, uma frase e um ponto final, uma frase e um ponto final. Tem que conectar essas ideias. E quando você precisa conectar as ideias, é aí que entram os conectivos. Conectivos que quando tu chega lá na redação do Enem, tu é obrigado a saber, né? É obrigado a saber usar porque é uma das competências, tá bom? Então, nós temos conectivos para introduzir, para começar o parágrafo. Ai, professora, e tem. Você pode usar conectivos para iniciar um parágrafo, tá bom? Uma vez que, visto que, muito se tem discutido, é indiscutível, cogita-se, comenta-se, toma-se conhecimento antes de mais nada. Você está iniciando o segundo parágrafo, né? O primeiro você não pode usar nenhum conectivo no primeiro parágrafo. A gente não começa o primeiro parágrafo com conectivo, a gente começa com informação, não é isso? Começa já informando do que se trata, dando o assunto, falando sobre o assunto. Mas no segundo parágrafo você pode começar com uma vez que, visto que, dando continuidade ao que você estava falando anteriormente. Agora, lá no último parágrafo, você concluir sua ideia, você quer concluir seu texto, você pode dizer um portanto, assim, dessa forma, em suma, logo, assim sendo, enfim, descendo assim, destarte, né? Então, você pode usar, é o mesmo sentido. Tanto fazer portanto ou enfim, né? Portanto, enfim, é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Aqui também todas essas palavras têm o mesmo sentido, que é o sentido de introduzir uma nova ideia, tá bom? Continuar o que estava dizendo antes, introduzindo, trazendo em tona uma nova ideia. Sigamos. Coesão sequencial por conectivo. É agora que a gente começa a falar dos conectivos. Paulo André, tudo bom? É o sujeito oculto, Paulo André Longarrai, é isso? Boa noite, Paulo André, tudo bom? Então, a coesão sequencial por conectivo é quando você usa as conjunções para gerar entendimento do texto. Ela vai dar sequência, ela dá sequência às suas ideias, associando uma ideia à outra, dando a essa. Quando você associa uma ideia à outra, você vai dando uma relação de sentido entre essas ideias, gerando de uma ideia para outra uma relação de sentido, tá bom? Então, é essa a finalidade de você usar os conectivos. Eu vou repetir. Para que eu uso conectivos dentro de uma oração? Primeiro, para associar uma ideia à outra, dando uma sequência lógica ao texto, e fazendo uma relação de sentido, trazendo uma relação de sentido entre uma oração e a outra oração. Porque se elas ficarem desconectadas, elas trazem ideias, mas não geram sentido entre elas, certo? E a relação lógica, a continuidade, porque aqui é uma relação, nós estamos falando de coesão sequencial, então essa sequência das ideias são marcadas com os operadores argumentativos também, dizendo então, depois, sendo assim, dessa forma, porém. São palavras que vão dando ideia de adversidade, de conformidade, ideia de concessão. São vários tipos de ideias que podem gerar através desses conectivos, tá bom? Então, é ficar ligada para poder entender qual foi o sentido que a pessoa quis dar ao texto e não se enganar com as palavras. Igual ainda agora a gente analisou o texto de João Gostoso, né? E você viu qual foi a intenção, a escolha vocabular. Por que ele usou o verbo atirou-se e não o verbo mergulhou, escorregou, caiu, se jogou?
ele preferiu dizer atirou-se, para que não reste dúvida de que foi intencional o ato de entrar naquela água e aconteceu o que aconteceu. Entendeu? Então, aqui também, quando você coloca as suas ideias em ordem, você consegue dar sequência a elas usando as conjunções, ou, se não a conjunção, você pode usar também a locução conjuntiva, mostrando para o seu interlocutor, que pode ser o seu leitor, o seu ouvinte, não é isso? Qual foi a intenção que você teve ao conectar aquelas duas mensagens? Então, vem observar aqui comigo. Coesão sequencial por conectivo é a coesão normalmente feita por conjunções. Normalmente você usa conjunções, mas pode também usar locução conjuntiva, advérbios, entre outras classes de palavras. E o que acontece quando você usa? Você acaba ligando os termos, você vai ligando uma oração, você vai ligando os períodos, estabelecendo entre elas o quê? Relação de sentido. Vai dando sentido ao que você estava dizendo. Veja só, eu poderia dizer assim, quando uma oração é introduzida pela conjunção todavia, quando eu uso a conjunção todavia, porém, portanto, já se sabe que o fragmento está em oposição ao que foi falado antes, né? Esse todavia é a mesma coisa do mas. É a mesma coisa do porém, é o mesmo sentido, tá? A mesma coisa, né? O mesmo sentido de mas, porém. Quando eu uso mas, porém, todavia, a pessoa que me lê, a pessoa que me ouve, já entende que o que eu estou falando é contrário ao que eu estava falando antes. O que eu vou dizer agora vai ser contrário ao que eu estava dizendo antes. Ou seja, vai quebrar a expectativa. Não é verdade? Vou dar um exemplo. Você vai a uma entrevista de emprego, certo? Aí você vai tudo arrumado, leva seu currículo. Aí a pessoa te recebe, vai ler seu currículo e diz assim, olha, você realmente tem um excelente currículo. Olha, o seu currículo é excelente. Você trabalhou 12 anos na mesma empresa, isso quer dizer que você realmente é um funcionário estável. Você saiu pedindo demissão, quer dizer que a empresa não queria perder você, então você deve ter sido um ótimo funcionário. E essa empresa aqui ficaria muito grata em recebê-lo. Até aí está tudo bem, até aqui você jura que está empregado. Aí a pessoa continua falando e diz, mas, ou a pessoa diz, porém, neste momento, a gente não está tendo vaga. Você é um excelente funcionário. É o funcionário que essa empresa gostaria de receber. Eita, você está de bola cheia, eu ganhei o emprego. Aí a pessoa diz, porém, na hora que ela usa o porém, na hora que ela diz o mas, o que ela vai dizer agora é o contrário do que ela estava falando. Vai negar o que ela disse. Você é bom, é competente, a empresa quer você aqui, porém, não temos vaga no momento. Perdeu o emprego. Viu só? Como quebrou completamente o sentido. Então, você usa essas palavrinhas aqui, esses conectivos, quando você quer citar a ideia seguinte que você vai colocar, for contrária ao que você estava falando antes. Agora, se você observa a presença da conjunção enquanto, tu já imagina o quê? Que tem dois fatos acontecendo ao mesmo tempo. Não é isso? Mariana estava gravando a minha aula enquanto falava ao celular. Olha aí. Liga duas coisas ao mesmo tempo. Mariana gravava a aula enquanto falava ao celular. Ela fazia duas coisas ao mesmo tempo. Não é isso? A mãe fazia o mingau enquanto embalava a criança. Ela fazia mingau e embalava a criança ao mesmo tempo. A palavra enquanto gera no espectador, gera no seu interlocutor, de imediato, uma ideia de simultaneidade. De imediato, a pessoa já sabe que tem alguma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá bom?
O Corinthians empatava com o Fluminense enquanto o Flamengo ganhava do São Paulo. Ou seja, te dá a ideia de que os dois jogos ocorreram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que o Corinthians empatava com o Fluminense, o Flamengo ganhava do São Paulo. O Corinthians empatava com o Fluminense, enquanto o Flamengo ganhava do São Paulo. Ou seja, ao mesmo tempo, simultaneamente. Entenderam? Você viram como as palavras têm sentido? Cada palavrinha dessa gera sentido diferente. Isso é que você chama de relação de sentido. Qual foi o sentido que aquela palavra gerou? E é por isso que é importante você usá-las. Você conecta, você liga as duas ideias. Primeira ideia, o Corinthians jogava com o Fluminense. Segunda ideia, o Flamengo... Não. Primeira ideia, o Corinthians empatava, é porque estou usando aqui o pretérito imperfeito, porque o jogo não tinha acabado ainda, né? Estava em andamento, então não tinha acabado. O Corinthians empatava com o Fluminense, é a primeira ideia. Segunda ideia, o Flamengo ganhava do São Paulo. Agora eu vou usar o enquanto para associar as duas orações, interligar e dar uma relação de sentido. O Corinthians empatava com o Fluminense enquanto o Flamengo ganhava do São Paulo. Ou seja, as ações aconteceram ao mesmo tempo, mesmo dia, mesma hora, simultaneamente. Entenderam como essas palavrinhas têm sentido? Aí tu se lembra do porquê que eu usei ainda agora? Eu não falei do porquê. Estou ansiosa, viajarei amanhã, não tem o porquê. Olha aqui o porquê, olha ele aparecendo aqui, ó. Esse porquezinho aqui é uma conjunção, tá bom? Esse porquê é conjunção. A ocorrência do conector porquê sugere aí dentro, indicará uma causa. Eu não falei que era uma causa. Se é uma causa, a causa gera uma consequência. Toda causa gera uma consequência, não é isso? É o efeito causa e consequência. Eu estou ansiosa porque viajarei amanhã. Então, por que é que eu estou ansiosa? Não é? Porque viajarei amanhã. Causa e consequência. Então, quando você usa o porquê, tu já sabe que está gerando uma causa. Maria gritava com o filho porque ele não a obedecia. Você tem duas orações de novo. Maria gritava com o filho. O filho não obedecia a Maria. São duas orações separadas. Se você vai interligar, se você vai conectar, você usa um conectivo de causa. Maria gritava com o filho porque ele não a obedecia. Aí tu tira o nome Maria para não ficar repetindo. Entendeu? E tem a palavra então. Quando você ouve a palavra então, se tu não estiver em São Paulo, porque lá em São Paulo as pessoas usam o então para tudo, né? Elas usam então até para dizer bom dia. Sério. Uma amiga minha de São Paulo veio passar uns dias em casa e na hora que ela acordava de manhã cedo, né, que eu dizia bom dia, Lé, ela olhava para mim e dizia então. Para ela o então é o bom dia, então, né? Então. Eu dizia bom dia, Lê. Aí ela dizia então. O paulista usa o então para tudo. Mas o então, gente, é uma conjunção, tá? É um conectivo que é usado para transmitir uma ideia de conclusão. Então, portanto, enfim. São palavras que transmitem ideia de conclusão de uma coisa que ocorreu. Acontece uma coisa e aí vem a conclusão dela. Certo? Então, usa o então aí, professora. Então, use logo o então. Você pode dizer assim, o assaltante chegou ao banco, o assaltante estava, melhor dizendo, o assaltante estava no banco, então a polícia foi acionada. Logo, a polícia foi acionada.
depois a polícia foi acionada, certo? Então, é uma conclusão. Quero falar para você que eu te amo. Então, me ouça. É uma conclusão. Simbora. Coesão sequencial por conectivo. Olha aqui o exemplão para vocês se debaterem aí e participar da aula e responder. O Camelo e o Dromedário. É um poema do Rui Proença, tá bom? Se alguém lhe perguntar, em que o camelo difere do dromedário? Você sabe a diferença? Qual é a diferença do camelo para o dromedário? Esse nome é um trava-língua, né? Em que o camelo difere do dromedário? Você dirá satisfeito. Isso é básico, primário. Nem na barba, nem no cabelo. Só pode ser em outro lugar. Hã? Não entendi esse poema, não. Qual é a diferença do camelo para o dromedário? Você dirá satisfeito. Isso é básico, primário. Nem na barba, nem no cabelo. Só pode ser em outro lugar. Não entendi. Eu também não sei qual é a diferença do camelo para o dromedário. Se vocês souberem aí, pode me dizer, porque eu estou passada. Para mim, camelo e dromedário é a mesma coisa, né, não? Camelo, dromedário. Depois eu vou no Google saber qual a diferença. Ok, mas aqui não é para saber qual a diferença do camelo para o dromedário, não. Aqui eu quero saber o emprego da palavra se. Se alguém lhe perguntar. Se alguém lhe perguntar, a palavra se destacada no texto dá ideia de quê? Quando eu digo se alguém te perguntar, é uma condição, é condicional. O que é condicional, professora? Quer dizer que é uma... Quando eu digo condição, quer dizer que não aconteceu, né? Não aconteceu, uma condição. Olha, se eu for à sua casa, é uma condição, né? Olha, eu só vou à sua casa se você me oferecer um arroz com feijão e sardinha. É uma condição, condicional. Se alguém te perguntar, é uma condição. Ainda não perguntou. Mas se perguntar, entendeu? É a condição, eu acho que é a letra A. Explicação não é, porque quando você explica, você diz assim, tia, eu cheguei atrasada porque o ônibus quebrou. Aí é uma explicação, né? Uma finalidade não é. A finalidade é o porquê, né? Olha, eu estou, é o porquê, mas é assim outro porquê, tá bom? Eu estou, finalidade é o fim, é o porquê. Qual é o que eu uso para finalidade, fim? A finalidade, eu estou em dúvida. O tempo, pode ser o agora, né? Eu digo, agora estamos juntos. Agora estamos juntos. É um tempo, certo? Finalidade, depois eu vejo as conjunções da finalidade. Mas eu sei que quando eu digo se eu aparecer amanhã, se eu for à sua casa, se você vir, é porque é uma condição e não uma certeza. Então, condicional. Sigamos. Coesão sequencial por conectivos, dá tempo de ver todos, mas se não der, não tem problema. Porque daqui a pouquinho a gente vai ter revisão dessas coesões sequenciais aqui. Vamos só analisar o poema da Cecília Meirelles, rapidinho. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Está aqui o motivo dela cantar, a causa dela cantar, ela canta porque o instante existe, e esse "e" aqui está somando, além do instante existir, a vida dela está completa. Ou seja, tem dois motivos para ela cantar. Ela canta porque o instante existe, porque está viva no presente, e a vida dela está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Não é uma coisa nem outra. Sou poeta. Ou seja, ideias conectadas por conectivos passam relação de sentido ao texto e tornam ele mais coesos e coerentes. Daqui a pouco a gente revisa esse conteúdo na nossa aula de revisão semanal. Até já!